Nesse dia, sábado 14 de setembro, nós celebramos a festa da exaltação da Santa Cruz. E eu queria meditar sobre esse tema hoje. Aliás, tem muito a ver com a liturgia deste 24º domingo do tempo comum. Meditarmos sobre a realidade da cruz. A cruz salvadora de Jesus, mas também pensando na cruz que cada um de nós carrega, os nossos sofrimentos. Celebrar então a festa da exaltação da Santa Cruz nos leva à pergunta: por que celebrar esta festa da Santa Cruz quando a gente já teve um momento muito forte no ano, celebrando a Santa Cruz, que foi a Sexta-feira Santa? Por que a igreja coloca de novo este tema de nós meditar sobre a cruz, sobre a Santa Cruz? A igreja, meus irmãos, ela quis ao longo dos séculos celebrar a cruz de Cristo, não somente como o mistério da paixão redentora de Jesus, mas também para que nós meditássemos ela em nossa vida. Este é o sentido primeiro desta festa. Nós meditarmos sobre a cruz nossa de cada dia, os nossos sofrimentos. Uma das formas do povo cristão venerar e amar o mistério de amor de nosso Senhor Jesus Cristo sempre foi a veneração à cruz. Até porque, pensemos, diante dos sofrimentos da nossa vida, que são vários, não é? Ao ver que até mesmo Jesus enfrentou o sofrimento e venceu, a cruz, ela nos dá o quê? Esperança. Se Jesus venceu, também venceremos. Ah, mas Jesus é Deus. Sim, mas tem uma multidão infinita de santos que também venceram. E testemunho para nós, para você, para nós. Desde o início, os cristãos aprenderam a traçar o sinal da cruz sobre si, sendo traçado da cabeça ao peito, do ombro esquerdo ao ombro direito. E isto vem desde os apóstolos, embora não esteja na Bíblia, mas está na tradição da igreja. São Basílio Magno, no século III, ele dizia que esse sinal, ele já tinha um costume trazido lá dos apóstolos. E nós seguimos essa tradição. Cada vez que nós nos persignamos com o sinal da cruz, a gente está lembrando que a cruz é caminho de salvação. Na época de Constantino, por volta de 313, quando se passou a dar mais liberdade aos cristãos, a mãe dele, Santa Helena, ela foi à Terra Santa, foi lá conhecer os lugares em que Jesus viveu. E lá foram encontradas as relíquias da cruz. A cruz que Jesus foi pregado. Foi graças à veneração da cruz que ao longo dos séculos foi surgindo esta festa litúrgica na igreja. Constantino, ele mesmo teve uma visão do céu. Apareceu para ele uma cruz em visão. E então veio uma voz que lhe disse: com esse sinal vencerás. A cruz, sinal que fez Constantino superar os seus adversários. Ela era uma experiência que os cristãos sempre tiveram e ainda têm. A cruz de Cristo é a nossa vitória. Diante dos sofrimentos, a cruz de Cristo é a nossa vitória, é a sua vitória. Interessante e triste é que nós somos facilmente tentados a fugir da cruz, não é mesmo? Do sofrimento
que a cruz nos traz. A impaciência do povo depois de sair do Egito e enfrentar as provações, a fome, a falta de água e a repugnância do alimento do céu que Deus tinha dado, o maná. Isso demonstra a tendência que eu e você, que nós temos uma certa repugnância ao sofrimento, à cruz nossa de cada dia. Não que a gente deva buscar o sofrimento pelo sofrimento, isso é loucura, não fizemos isso, mas precisamos oferecer aqueles sofrimentos que nós não podemos evitar. Tem sofrimento evitável, tem um vício, causa sofrimento, sai desse vício, seja o que for. Mas tem sofrimentos que não tem outro jeito senão abraçar Ele, carregar a cruz. A cruz, ela não foi invenção nossa, mas foi o próprio Jesus quem começou a falar dela, muito antes dele carregar a cruz. Ele não tinha ainda morrido na cruz, nem subido ao Calvário, mas já disse aos apóstolos: quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga, dia após dia. O cristão, portanto, é aquele que, para seguir Jesus, ele renuncia a si mesmo, às suas más inclinações, os seus vícios, para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus. Eis a missão do cristão. Renunciar a si mesmo, tomar a sua cruz, quer dizer, como disse e falo de novo, renunciar às nossas vontades e aceitar que no dia a dia a nossa vontade será crucificada com Cristo. É isso que Jesus quer, que nós abracemos o que contraria a nossa vontade e o sigamos. Cristo quer que nos unamos a Ele, isto é, fazermos a sua vontade. A nossa vontade, quantas vezes, não nos traz felicidade. É só aparência. É o Senhor que tem a realização em nossa vida. Temos então que nos dar conta que, se somos cristãos, temos que passar por um transplante do nosso coração. O coração de pedra tem que se tornar um coração de carne. Um coração cheio de rancor e ódio tem que ser um coração que perdoa e que ama. Tirar o meu coração para receber o coração de Cristo. Renunciar à minha vontade para querer fazer aquilo que Ele quer. Eis o que está por detrás do símbolo da cruz, da Santa Cruz de Jesus. Se agirmos assim, nós seremos vitoriosos? Por quê seremos vitoriosos? Porque é certa a vitória de Cristo. Se quisermos tudo o que Jesus quer, por maiores que sejam as nossas dificuldades, nós podemos ter certeza de uma coisa: estamos do lado vitorioso. Talvez não vejamos a vitória imediatamente, agora, nesta vida, mas nós estaremos do lado vitorioso e um dia gozaremos os prêmios da vitória do céu. Por isso é necessária uma festa para exaltar a grande vitória da cruz Cristo em nossas vidas, na minha e na sua, oferecendo os sofrimentos da vida. Entendamos o que precisamos fazer na prática. É nos dar conta de que Deus nos amou com amor infinito. E para mostrar este amor, Ele quis encarnar-se, tornar-se carne e morrer crucificado no meu e no teu lugar. Foi isso que o Senhor fez por nós. Foi Jesus quem, por primeiro, quando nós éramos inimigos de Deus pelo nosso pecado, Ele tomou a cruz, renunciou a si mesmo e foi até o Calvário morrer no meu e no seu lugar. Foi pregado na cruz, morto
sendo inocente, sem nunca ter cometido um mínimo pecado. Mas viveu tudo isso pensando em você, em mim, em nós. Eis a missão redentora. Diante desse amor, como não confiar? Como não se entregar e dizer: ninguém jamais me amou assim? A pessoa que você acha que mais te ama nesse mundo, quem sabe a tua mãe, ela não consegue te amar com uma forma como Jesus te amou. Isso é muito sério. Ninguém jamais me amou assim, nem eu mesmo me amo assim. Muitas vezes o amor que tenho a mim mesmo me faz muito mal. Só o amor de Jesus é pleno. Portanto, devemos desconfiar de nossas vontades, caprichos, porque no fundo, não somos bons para nós mesmos. Só Deus é bom. Muitas vezes não sou meu amigo, mas Jesus é. Na verdade, muitas vezes eu sou o meu maior inimigo, porque as coisas que eu quero me fazem mal. Vou, portanto, renunciar a mim mesmo. Esse é o caminho. Vou no dia a dia abraçar as contrariedades da vida, a cruz. Aquilo que surgir, eu vou abraçar. Aquela cruz do sofrimento. Aceitando isso por amor. Não, como disse, sofrer por sofrer, mas oferecendo. Unindo a Jesus e dizendo: Senhor, vós sabeis o que é bom para mim. Seja feita a tua vontade e não a minha. Não é isso que rezamos no Pai Nosso? Se abraçarmos imediatamente aquilo que Jesus quer de nós, estaremos do lado vencedor, como disse. Poderemos estar certos de que a nossa aposta está garantida. Louvemos, portanto, a Deus, rendamos graças nesta festa da Santa Cruz, porque a cruz é a vitória de Cristo, mas também é a tua vitória, é a nossa vitória. Os nossos pecados na cruz são crucificados. Nela nós vencemos o mal. Nela a cabeça da serpente é esmagada. Nela está a glória do céu. No sofrimento redentor de Cristo, e que nós colaboramos quando oferecemos as nossas cruzes. Como a serpente de bronze outrora levantada no deserto curou os hebreus, assim a cruz de Cristo, exaltada, ela nos dá vida nova, vida que vem do céu, vida nova em Cristo. Olhando para a cruz, pensamos em nossas cruzes e oferecemos, abraçamos ela, oferecemos, e o Senhor nos dará um dia o prêmio da salvação. Não é fugindo da cruz que vamos alcançar a vitória, mas é abraçando, oferecendo, e um dia venceremos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Seja louvado.